Voltamos com o Na Mira Informação Verdade, hoje contando com a presença do deputado federal João Paulo Papa, ex-prefeito de Santos, ex-vice-prefeito, eleito com 121.002 votos, deputado federal. E o deputado também é palmeirense, né, deputado? O senhor é palmeirense, né? Palmeirense. Tem esperanças, deputado, de mundial, assim? Já sabe, tem. fala, pô, eu tenho um mundial, meu time... Tem essa esperança, deputado? O primeiro, o Palmeiras já tem um mundial. Não. Questionado, especialmente pelos corintianos e santistas também questionam, São Paulinos. Não tem não. Mas, mesmo que isso não esteja ainda... A questão mais importante não é ter ou não ter o mundial. Eu acho que aqui em São Paulo nós temos, aliás, essa rivalidade que existe, né? O jeito como a gente lida com o futebol. É uma das coisas, tirando a briga de torcidas, que é um horrível, horror, né? Mas é uma das coisas boas da cultura brasileira, porque a gente às vezes se aproxima de uma pessoa através do futebol, faz uma brincadeira, faz uma gozação saudável, né? Aliás, o futebol ele devia servir para isso, né? É verdade. Chega no domingo à tarde, né? Aquela partida, a torcida, o nervoso que você passa pelo seu time e tal, mas é uma forma também de terapia. E você sabe, Papa, eu tô até aqui quase torcendo para que você volte para a Prefeitura de Santos. Vou te falar o porquê. Ó, de 2001 a 2004 eu fiquei rouco de tanto gritar campeão com o meu Santos Futebol Clube. Você era vice. Não, o Santos só ganhou. E de 2005 a 2008 também. Você é o maior pé quente pro peixe, rapaz. Você precisa voltar, gente. Esse ano, vamos passar esse ano sem títulos. É uma coisa que eu não estou acostumado. Ô, Cristian, eu sou neto de italiano, mas nasci em Santos. O pessoal lá em Brasília faz essa pergunta o tempo todo. Como é que você pode ser de Santos, ter sido prefeito de Santos e ser pé quente, palmeirense? A cidade de Santos é uma cidade tão bem resolvida na questão da democracia, da política, que veja, na minha campanha de 2004, eu comecei com 1% só. A minha adversária tinha 65%. Então, eu era um candidato muito pouco provável, tá certo? Era difícil a minha vida ali, minha trajetória. E eu me recordo que o cara da comunicação, né, os famosos marqueteiros, numa primeira entrevista comigo, ele falou assim, primeira conversa, ele falou assim, olha, você torce para que time? Eu falei, para o Palmeiras. Ele falou, pelo amor de Deus, você não pode dizer, candidato a prefeito de Santos com 1%, não é conhecido, e ainda vai dizer que é palmeirense? Eu falei, eu sou palmeirense. Então, não tem jeito de dizer que é santista? Eu falei, de jeito nenhum, como é que eu vou... As pessoas me conhecem desde criança aqui, né, enfim, e não faria isso também. Aí, bom, então diga que não gosta de futebol. Eu também não posso fazer isso, né? Não posso dizer que não gosta de futebol. Eu não sou fanático por futebol, mas gosto de futebol. Claro. Então, não entra nesse assunto. É claro que vou entrar na primeira pergunta e foi na primeira entrevista, já como candidato, o jornalista, claro, todo jornalista bem preparado, como você é preparado, vem no calcanhar, né? Claro. Se prepara. Você torce para o Palmeiras. A torcida do Palmeiras em Santos é pequena, segundo uma pesquisa recente, acho que chega a 7%, 8%. A do Santos, mais da metade, acho que 55% ou 58% da população. E depois vem quem, adivinha? Corinthians. Depois do Santos. Meu Deus. Corinthians, né? Eu acho que o futebol, ele é bem resolvido na cabeça das pessoas, faz parte da cultura brasileira e ele pode ser um benefício de integração entre as pessoas. Eu estou te dando um exemplo concreto. Verdade. Eu, palmeirense, fui pedir voto para 58% da cidade santista e não houve problema nenhum, né? Nesse particular. Agora você tem razão. No meu período de prefeito, nos 8 anos, ganhamos tudo. O Santos foi campeão paulista acho que 6 ou 7 vezes. Foi campeão, acho que brasileiro uma vez, da Copa do Brasil uma vez, enfim, o Santos só teve sucesso nesse período. Pode se candidatar novamente à Prefeitura de Santos, que eu vou transferir até meu título aqui, só para votar. O peixe do governo do Papa arrebentou. E também outra coisa, foi no meu período, eu não sou responsável por isso, mas com muita alegria,
que eu vi ali 2 gerações praticamente de craques. Diego, primeiro Neymar, Robinho e Diego. e Ganso. Depois de uns anos eu fiz uma viagem pela prefeitura ao Porto, em Portugal, e aí o Diego estava jogando no Porto, que era um sucesso. Hoje ele está no Flamengo, e é um sucesso também, é um grande jogador de futebol, um grande menino, eu conheci ele ainda menino. Depois tive a chance de ver o surgimento do Neymar e do Ganso. Hoje pouca gente fala do Ganso, né? É verdade. Mas era um craque. Tive a chance de torcer para o Santos naquela final do Paulista, Santos e Santo André. Foi Santo André, né? Foi. O Santos, no final do jogo, estava com 3 jogadores a menos. Lembra disso? Lembro. Foram 3 expulsos. Você lembra desse jogo? Lembro. Claro. No Pacaembu. E foi um sofrimento. Você olhava assim o campo, olhando da arquibancada, né? Você via o campo todo azul, os jogadores com medo desgramado a gente estava, e né? ocupavam o campo inteiro, o espaço todo. E o Santos, claro, tira 3 e o goleiro, você tem 7 jogadores na linha, né? Você não via. E eu me lembro bem, né? Claro, todo futebol é um jogo coletivo. Mas o cara que chamou a responsabilidade para aquela vitória foi o Ganso. Ele pegou a bola, ele ia sair, ele olhou pro Dorival e falou não. Porque o técnico quis tirá-lo do campo e se recusou, a rebeldia que deu certo, né? Ele se recusou e logo na sequência, claro, o Santo André ia fazer um gol ali, estava claro que ia fazer. Você olhava o campo, era uma questão de minutos, ia sair o gol e aí o campeão, né? Não seria o Santos. E o Ganso pegou a bola, segurou a bola com uma maestria que poucas vezes na vida eu vi. Então, verdade. Foi maravilhoso. Também tive muitas alegrias e ainda vou ter também com o Santos. Eu fiquei muito feliz. Depois ele foi para o São Paulo foi maravilhoso. O Ganso só me deu alegria, deputado. Deputado, se existe uma bandeira que a gente sempre reclamou, mudando agora, saindo do futebol e voltando para um assunto mais da cidade, sempre pegou no pé, sempre acompanhamos. Eu sinto hoje que a questão da saúde em Peruíbe começa a seguir um caminho melhor. Era terrível, era sofrível a saúde em Peruíbe nos últimos anos aí. Hoje começa a sentir, a gente tem essa sensação, né? Está num caminho melhor. Temos a questão da maternidade, que é um sonho nosso. Fala-se muito da reforma, de como vamos colocar para funcionar. Mas o pessoal não pensa que saúde não se faz apenas com prédio, né? Com cimento. O prédio, o cimento não é a saúde. A saúde é aparelho, são os profissionais e etc. Eu tenho aqui informação, o senhor está destinando uma emenda aí para a nossa cidade, justamente para aparelhar a nossa maternidade, que se Deus quiser, até o ano que vem, será que está no jeito aí? Se Deus quiser, até o ano que vem, está no jeito. Depois de tanto tempo sem maternidade, está no jeito. Eu, antes de mais nada, deputado, quero aqui agradecer o senhor, porque quando a gente critica muitas vezes o político por não tomar alguma atitude, quando toma a gente tem que elogiar por essa emenda, que o senhor nos falasse um pouco sobre ela e a importância dela nesse momento para Peruíbe, né? Bom, primeiro eu queria dizer que o meu mandato, e eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, é um mandato de deputado federal a serviço da Baixada Santista. Eu posso eventualmente dar uma ajuda ou outra, contribuir com alguma outra cidade fora da Baixada, se for solicitado, se for demandado. Mas a minha atuação é uma atuação regional e eu não me envergonho disso. Quer dizer, eu sou de fato, procuro ser de fato um parlamentar, um representante distrital desse distrito, que já não é pouca coisa, tá certo? Nós estamos falando de 1.700.000 pessoas residentes, fora a temporada que todo mundo sabe como é que é. Então, dentro dessa minha visão, que alguns acham que é uma visão estreita, mas eu estou feliz com ela. Aliás, o senhor já tem um pensamento distrital, né? Mesmo sem nós termos o Senado. Eu me dedico à Baixada Santista, né? E não é por uma estratégia eleitoral, não. É porque, sim, se eu não conseguir, focado em 9 municípios, dar resultado, imagina se você se espalha por 100, 200 cidades, não dá mesmo. Claro, no Parlamento Federal você tem questões nacionais,
essas nós vamos ter que enfrentar todas. Claro. Questões relacionadas à segurança pública. Semana passada votamos lá uma pauta importante para a segurança, maioridade penal, reforma política, reforma trabalhista, reforma previdenciária, são temas nacionais. Só pegar um adendo aqui, deputado. Quando foi a PEC da maioridade penal, no primeiro momento o senhor votou contrário. Mexeram no texto, aí o senhor, agora nós vamos para cima. Por quê? Então, eu posso dizer, né, felizmente eu posso dizer que eu fui um dos cinco deputados, né, e coincidentemente esses 5 são do PSDB, que impedimos a aprovação da primeira emenda. A revista Veja deu isso com destaque, me esculhambou, inclusive, com destaque, a mim e os outros 4 parlamentares. Eu fiquei muito chateado naquele dia, mas hoje, depois, resultado final disso, eu me sinto muito aliviado, né, e recompensado. Por quê? Primeiro é importante dizer, depois vamos voltar para a saúde, se der tempo, que eu acho importante. A primeira é importante dizer que no Senado Federal nós já tínhamos uma legislação aprovada muito boa, muito equilibrada em relação a crimes praticados por menores. Já estava aprovado no Senado, já vinha para a Câmara. Aí aquela luta de egos, disputa de egos... Principalmente o seu Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se antecipou, né? Desrespeitou todo o processo legislativo do Senado, que era só esperar a lei do Senado e botar para votar. Ele já estava se blindando ali? Também, mas ele queria fazer uma agenda, queria jogar para a torcida, queria mostrar para o país que ele era o rei da cocada, que ele fazia tudo. Enfim, ele percebeu que a sociedade, naquele momento, clamava pela redução da maioridade penal, ele se antecipou e fez botou para votar uma proposta muito ruim, muito ruim. Você que é da área de segurança, imagina o seguinte: se nós tivéssemos aprovado aquilo e faltaram só 5 votos e o meu foi 1, né, nós teríamos enquadrado menores de 18 anos que, por exemplo, brigam na escola, uma briga de escola. É natural que ocorra, né? É comum, enfim, não é natural, mas ocorrem brigas, né? E muito, nessa idade. Né? Tudo bem. Qualquer dano físico, né, que seria considerado ali como uma lesão corporal. Lesão corporal, um arranhão, um roxo, qualquer coisa lá seria uma lesão corporal. Uma lesão corporal, numa proposta que o Eduardo Cunha botou para votar, jogava esse jovem na cadeia, numa penitenciária. Alguém pode imaginar uma coisa dessa? Aliás, nós já temos um problema de superpopulação aí nos presídios, nas sentido. Você sabe outra coisa? Eu também apanhei igual você, porque eu questionei o texto justamente. Aí você pega lá um jovem que é pego com um entorpecente, com maconha, por exemplo. Ele podia ser enquadrado como traficante e ia para uma penitenciária. Então, naqueles termos, eu votei contra, mas antes de votar contra, eu fui falar com o Eduardo Cunha, com o PSDB, fizemos uma emenda alterando, ajustando melhor o texto e fomos atropelados. Aí não tive alternativa e votei contra. Mas, mal esperava eu, né, que no dia seguinte, menos de 24 horas depois, você lembra? Mexeram no texto. Ele colocou o texto e era exatamente o texto que eu defendia. E aí você foi favorável. Aí eu votei a favor, porque não tinha sentido votar contra. Por quê? Que texto é esse? Reduz a maioridade penal para 16 anos. Muitas pessoas não concordam com isso, mas reduz para crimes hediondos. Quer dizer, um homicídio, um estupro seguido de morte, um sequestro seguido de morte. A gente sempre usa o caso do Champinha, né? Então, crime bárbaro cometido por um maior de 16 e menor de 18, e mesmo assim, em condições especiais que eu defendo. Não é pegar esse jovem, jogar na Fundação Casa, que é uma escola, e também não é jogar na penitenciária. É criar um regime específico até ele completar 18 anos. E a partir daí, ele vai cumprir como maior de idade. Foi assim que eu votei. Voltando para a saúde, se me permitir. Claro, a população da Baixada Santista, é claro, a saúde da região tem fragilidades, da região. Assim como eu falei de segurança e dengue, saúde é o mesmo conceito. Nós não vamos resolver o problema da saúde da Baixada Santista
de forma isolada, cada cidade resolve o seu problema, porque para isso teríamos que ter muito dinheiro e não temos, os prefeitos não têm. Então eu sempre preguei, desde o tempo que fui prefeito, uma organização regional. O que significa isso? Toda cidade precisa ter um hospital de alta complexidade? Não precisa ter, não é possível ter. Seria ideal se vivêssemos num país muito rico. E mesmo assim os países ricos não têm. Não tem, verdade. Acho que por isso são ricos, né? Porque tem uma lógica melhor. Então, agora, toda cidade tem que ter um bom programa de saúde básica? Toda tem que ter. De saúde preventiva, né? Que é onde a maioria das cidades falham na gestão. Não tem um planejamento preventivo. Saúde da família toda tem que ter. Tem que ter pronto-socorro, emergência, urgência, bem preparado para as emergências. Tem que ter. Maternidade tem que ter. Ambulatório de especialidades tem que ter. Agora, a partir daí, quando se pensa no atendimento hospitalar, média, alta complexidade, procedimentos caros, sofisticados, que tem que ter especialistas ali o tempo inteiro de plantão, a Baixada tem que ter uma organização regional. Porque se ficarmos nessa disputa de cada cidade tem que ter o seu hospital, nenhuma vai ter. O Estado não terá recursos para prover todas essas estruturas, né? Então, aqui... Muitas vezes nem profissionais médicos não para tem, isso, né? Não tem. Às vezes em Santos você não consegue contratar. Verdade. Santos, que é um centro da área de saúde, às vezes a gente não consegue. Eu cansei de fazer concursos para determinadas especialidades, não aparecia nenhum médico para se inscrever no concurso. Então não é só dinheiro, é também o profissional, enfim, é preciso otimizar. Então, ter na Baixada Santista 2, 3 grandes centros hospitalares de média, alta complexidade para a Baixada inteira, diante da distância que nós temos entre as cidades, está muito razoável. Está muito razoável, desde que atenda indistintamente a toda a população da Baixada. Precisamos caminhar para isso. Agora, no meu mandato, o que eu fiz? Todas as emendas, 100% das minhas emendas, eu destinei para a saúde, basicamente da Baixada Santista. Então, já até agora foram quase 40 milhões, 38 milhões de recursos que são apresentados, indicados para a saúde da Baixada. Há uma concentração em Santos, não porque eu sou de Santos, é porque em Santos estão 3 grandes hospitais, a Santa Casa de Misericórdia, a Beneficência Portuguesa e agora o Hospital dos Estivadores, que é público e é regional também. Mas eu tenho distribuído para as cidades da Baixada. Aqui para Peruíbe, eu já indiquei R$1.800.000 de emendas, já tem 500 mil liberados, mais 500 empenhados. Empenhados significa que já está garantido, agora é só fluxo de caixa. Uma boa parte disso para a maternidade a pedido do prefeito Luiz Maurício, que me disse, aliás, hoje ainda vou aproveitar que estou aqui e vou visitar na maternidade, acho que é um papel também do parlamentar, acompanhar a aplicação. Eu tenho segurança em relação à aplicação de recursos aqui, por conta da excelência do trabalho do Luiz Maurício, da Câmara, que acompanha também, mas quero visitar até para também me sentir, tá certo? Parte de tudo, né? A realização do trabalho. E me diz o prefeito que no primeiro semestre do próximo ano ele entrega a maternidade e resolve mais esse problema que ele infelizmente herdou, né? Mas aos poucos está dando conta de cada um deles. Deputado, nós estamos com o tempo estourado, mas eu tenho que fazer uma pergunta que eu acho que é uma demanda aqui do município, né? Nós temos esse sistema que foi instituído entre 2007 e 2008, que são das delegacias regionais de saúde, junto com o sistema CROSS, da questão da regulação de vagas. Cidades como Peruíbe, Itanhaém até menos, até por conta de ter aparelhos na saúde melhores que os nossos aqui, mas Mongaguá eu sei que passa por esse problema e outras cidades aqui da nossa região, né? Mas mais especificamente eu estou citando a questão da DRS-4. Esse sistema de regulação de vaga me parece que vem causando uma série de problemas para os administradores. Aqui Peruíbe, que já passou nos últimos anos por uma situação muito delicada na saúde, sofrendo muito com a saúde, com investimento errado, mal feito, criou uma situação que foi herdada agora pelo prefeito Luiz Maurício, em que praticamente é a UPA que carrega a cidade inteira.
Então um paciente que deveria ficar na UPA por 24 horas, quando chega lá fica 48, 72, e aí vai, tem gente que fica lá 15, 20 dias, né? Evidentemente, não é um problema da municipalidade apenas, porque quem regula essa vaga é a DRS, através do sistema CROSS. E esse é um problema que me parece ser impossível de resolver aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande. Como que nós vamos equalizar isso, deputado? Você que já foi prefeito, sabe dessa dificuldade também. Como que a gente equaliza isso? Qual é o caminho para equalizar esse problema e para que o cidadão, quando sofre um acidente, eu pelo menos quando saio de casa eu fico rezando, rapaz, já descobri que eu faço parte de todas as religiões do Brasil, porque eu falo, pelo amor de Deus, não quero quebrar o fêmur, nada, porque senão eu vou ficar 50 dias na UPA. Como que nós vamos dar essa tranquilidade para o cidadão? É importante que a população de Peruíbe saiba que esse problema não é apenas de Peruíbe. As 9 cidades da Baixada Santista, incluindo Santos, sofrem com isso. Incluindo Santos, sofrem com isso. A dificuldade que a Central de Regulação tem hoje de fazer a distribuição dos leitos e das especialidades em função das demandas das 9 cidades. Então, a questão ali não é da Central de Regulação, mas a estrutura de retaguarda que hoje está aquém da nossa necessidade. Nós não temos na Baixada, nós temos um déficit de vagas para média e alta complexidade na Baixada. Obviamente, esses hospitais se concentram ali, especialmente Santos e Guarujá, né? E também Praia Grande, Irmanduce, mas há um déficit real. Todas as semanas eu vivo esse problema. Pessoas que me conhecem, que moram onde eu moro e que procuram um escritório, preocupadas com transferências que acabam não ocorrendo no tempo que as pessoas precisam, tá certo? Aqui, o que acontece aqui acontece até em Santos também. A demora para uma cirurgia de fêmur, correção de uma fratura de fêmur. Eu parei até de jogar futebol, deixa quieto, tô fora. Tem pessoas idosas com fêmur fraturado já há alguns dias e não conseguem a cirurgia em tempo certo. Como é que se resolve isso, né? É o que nós temos que, primeiro, da minha parte, destinando o maior número possível de recursos para a saúde. Vários prefeitos me procuraram pedindo recurso para pracinha, não estou desfazendo da pracinha. Pracinha é importante, mas não é prioritário, essencial, né? É o fêmur. Então, exatamente, é verdade. Então a pracinha que dê um jeito, vai espera cortando o mato lá e tal. Então, primeiro, eu acho que a opção da Baixada e do governo de São Paulo, do governo federal e dos parlamentares tem que ser a saúde. Verdade. Até resolver. Depois, vamos para a estética da cidade. Tudo bem. Fazer isso, em primeiro lugar. Segundo, o CONDESB, que é o Conselho dos Prefeitos e do Estado, da região metropolitana, ele tem que priorizar essa organização regional da saúde. O prefeito atual, o presidente atual é o prefeito Mourão. Ele fez esse gesto, ele fez essa opção. Fez em nome próprio? Não. Fez ouvindo os colegas prefeitos que definiram essa agenda. Agora, no final do ano, nós vamos ter troca de comando, né? Virá um próximo presidente para o próximo ano, que é 2018. Eu sugeriria que o Luiz Maurício se apresentasse como postulante, né, pela experiência que tem, para... e por saber dos reais problemas da ponta aqui, né? Mas, além disso, além de ter um bom presidente que conduza bem essa agenda prioritária para a saúde no CONDESB, é preciso que os prefeitos todos, em sintonia, sem disputa, fortaleçam essa ideia de uma saúde regional, de uma organização regional. O que é? Não quero ser chato, mas o que é a organização regional? Não importa se o hospital de média e alta complexidade está situado em Itanhaém, ou Peruíbe, ou em Santos, não importa. Se ele tiver a capacidade suficiente para atender a nossa população, se houver agilidade na transferência dos casos mais graves e equipes, né, médicas, equipamentos, enfim, suficientes para dar conta disso, quanto maior a concentração nas especialidades, melhor, tá certo? Você pode inclusive ter hospitais especializados. Muitas vezes um município, por exemplo, Itanhaém, começar a investir em uma área, Mongaguá investir em outra.
área, Peruíbe em outra Você pega área. uma cidade que vai se especializar em tratamento de câncer, outra neurológica, oncologia. Então concentra esses recursos ali, porque quando dispersa, e essa é uma lição que não é minha, não sou professor de saúde, é uma lição mundial, no mundo todo é assim. Quando os recursos para a saúde sempre serão insuficientes. A saúde é cara. Você lembra no governo Obama a dificuldade que ele viveu no país mais rico do mundo em relação ao programa de saúde? Ele público, tentou, inclusive, implantar algumas coisas que os não saíram. Os recursos são sempre escassos. Então, o que é o mais lógico, o mais inteligente? É você otimizar. Otimizar significa concentrar. É o que você falou. De repente, nessa organização regional, né, e eu sei que o Luiz Maurício vai trabalhar muito nisso, enfim, os outros prefeitos precisam se conscientizar disso. Pode não ser necessário, ou ideal, ter um hospital em Guarujá com todas as especialidades, de forma dispersa. E pode ser melhor que o hospital do Guarujá seja especializado num determinado tipo de especialidade. Né? Igual o Jaú lá, tem o de fraturas. Poxa, isso, vamos... Porque aí há a otimização efetiva de recursos e uma saúde com mais qualidade, com mais efetividade, que é o que a população precisa, é isso. Não é ter um hospital para chamar de seu, como você falou. É verdade. Bonito hospital. Prédio, né? é só um cimento prédio. aquilo, né? Fizeram lá em Bertioga, vou dar um exemplo concreto. Fizeram um projeto lá, um hospital imenso, para 140 vagas. Não tem demanda para aquele tamanho e não tem recursos para manter. É importante que aquilo que tiver feito tem que ter o recheio, tá certo? Que o recheio do prédio, da unidade hospitalar é bons médicos, bons enfermeiros, equipes de saúde capacitadas para aquela demanda. Eu acho que esse é o caminho da Baixada, eu acho que esse é o caminho de qualquer sistema de saúde assim que queira ser eficiente no mundo, não é só no Brasil, não. Perfeito. Deputado, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui. Nós temos aqui no Namir Informação Verdade o costume de trazer figuras políticas que de fato contribuem com a cidade, né? Porque nós estamos entrando em 2018, eu sempre alerto o cidadão de casa a tomar cuidado com os paraquedas, né? Aqueles camaradas que vêm de longe, né? Que não tem nenhum vínculo com a cidade, acabam conseguindo votos e na hora de eu como jornalista, toda vez que vou precisar de brigar por uma vaga, de alguma denúncia para fazer a transferência, a gente vai atrás de quem? Vai atrás do deputado Papa, vai atrás de outros deputados da região para dar essa atenção. Porque aqueles que, paraquedas, que não têm ligação nenhuma com a cidade, eles não trazem o resultado para cá. É importante nós darmos espaço e estar cada vez mais escutando deputados como o senhor, deputado, que atende de fato as demandas da cidade, que sabe do problema da saúde da cidade, que não esconde que tem problema não, mas que vai ajudar a brigar por soluções. É uma resposta que o senhor deu aqui da questão da DRS-4, que tem que ser levada a outros prefeitos, para a gente começar a pensar de fato como nós vamos resolver esse problema, para tirar essa dependência do município de sempre estar pedindo ajuda externa para ver se resolve a situação, porque o problema está ficando cada vez mais grave. Então eu agradeço a presença do senhor. Nós só trazemos aqui, geralmente, quem de fato tem essa ligação com a cidade. Espero que 2018 seja produtivo para o senhor, para a gente continuar trazendo o senhor aqui ao nosso programa, pedindo mais emendas, pedindo mais ajuda para a saúde do município, porque é o município quem ganha. Tá bom. Obrigado, foi um prazer. Uma ótima semana a todos os moradores aqui de Peruíbe e da região. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo programa.